E aí, pessoal, muito boa tarde para vocês. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Gabriel. Giovana. Pessoal que está entrando aí, fica à vontade. Bom, nós começamos hoje a falar de ecologia. Tá? E ecologia, velho, é um assunto muito legal. É um assunto que ele converte geografia com matemática, um pedaço de genética também, tudo junto aí. Então, nessa isso, boa tarde, né? Isso, boa tarde, porque nós já estamos depois do meio-dia, exatamente. Deixa eu fechar um vidro aqui, para a gente tirar um barulho daqui. Agora sim, fica melhor, né? Fica mais silencioso. Então, meninos, meninas, deixa eu ver, tem alguém lá? Deixa eu ver se tem alguma. Ah, sim, boa tarde. Bom, meninos, meninas, vamos para o nosso PowerPoint. Só lembrando, temos um presentinho de Natal aí para vocês, né? Tem Papai Noel e tudo. Sempre é bom dar uma lembrada disso aqui. Então, nós temos aí conceitos básicos de ecologia. O professor ainda é o Mário Gregório, né? Exercícios da página 97 a 110. É aquela parte de mamíferos, aves. Só lembrando que a prova objetivo de vocês vai cair esse conteúdo. Vai cair répteis, aves, mamíferos. Então, fica ligado nessa tarefa aí. Isso é a apostila 6 e, lógico, né, com oferecimento aí de Jingle Bell, acabou o papel. Na aula passada, a gente começou por essa tarefa aqui, em que a gente gabaritou aqui junto com vocês. Quem gabaritou ainda está aí, B, D, E, A, C. Depois nós falamos aí dos conceitos básicos, que é ecologia, espécie, população, comunidade, depois fatores abióticos, ecossistema, biosfera. Também falei de nicho ecológico, falei de habitat. E aí eu terminei a aula explicando para vocês sobre o habitat da onça pintada. Quero lembrar aos senhores que não é apenas um endereço que a onça pode reproduzir. Quando a gente fala em habitat, são todos os locais que têm a mesma configuração. Então, em qualquer local que tiver uma pedra ou um amontoado de pedras, uma camuflagem de mata aqui em volta, e onde tiver também um riacho passando por perto, esse local ele será um habitat para essa onça pintada. É lógico, evidente, que se eu passar uma estrada em cima desse local aqui, onde tem essa configuração, esse habitat, a onça ela vai demorar um tempo para achar outro local e com isso ela pode deixar de produzir alguns filhotes, tá bom? Tá. Depois eu mostrei o macaco aqui para explicar para você a questão do nicho ecológico. Então, habitat, local onde o animal se reproduz, tá? O macaco também vai ter o habitat dele, mas para não confundir sua cabeça, eu deixei um exemplo de habitat e um de nicho ecológico. O macaco, o nicho ecológico do macaco, a definição é o conjunto de atividades que o animal realiza para poder sobreviver. Então, a primeira coisa que o macaco realiza para sobreviver é a vigilância. Olha, nesse momento nós temos aqui uma fêmea, e geralmente são as fêmeas que fazem essa vigilância.
Tá até com o filhotinho aqui, o filhotinho fica grudado na mãe durante muito tempo, até que ele consegue sozinho já, né, caçar seus frutos. Então, o macaco, primeiro ele vigia, fica a população aqui, e um macaco num galho bem alto do lado de cá, outro do lado de cá, geralmente fêmeas, e eles ficam olhando para ver se tem algum predador por perto. Se tiver, eles vão fazer uma gritaria, não dá para passar despercebido. Inclusive, se o macaco for selvagem mesmo, nós, seres humanos, somos considerados por eles como ameaça. Por isso, quando a gente vai fazer uma aula de campo, para fotografar símios, né, para fazer coleta de material, a gente tem que ir no maior silêncio do mundo, uma lanterninha aqui, porque a gente não pode pisar nenhum galho para poder quebrar e assustar os animais, a gente não consegue visualizar nenhum deles, que eles camuflam no meio lá da floresta. O que o macaco come? Tá, ele já se livrou lá dos predadores. Tem muita gente que fala, macaco come banana. Gente, não tem banana o ano inteiro. Banana selvagem, aquela que... aliás, as bananas ultimamente, nos últimos 200 anos, elas têm sido plantadas pelos seres humanos. A banana selvagem desapareceu há muito tempo. Banana é um clone. Se você já comeu banana, você está comendo um clone. Ou seja, alguém foi lá e pegou, tirou lá aquelas pencas de banana, cortou o pé de bananeira e cada pedaço do caule da bananeira vai nascer um outro pé de banana, um outro clone. Mas o macaco ele pode comer uma série de frutos e algumas folhas também. Mas ele prefere esse fruto aqui, ó. Esse fruto é de uma árvore chamada emboaba. E essa emboaba é uma árvore que ela adora locais descampados, adora locais abertos. Então, por exemplo, alguém fez um desmatamento aqui, tipo, sei lá, um traficante lá fez uma pista clandestina de avião, e aí essa pista clandestina, a polícia foi lá, descobriu, colocou dinamite, dinamitou tudo e foi embora. Aquele local que foi desmatado para fazer aquela pista, se foi abandonado, os macacos, eles vão passar por ali e vão defecar, e no cocô dos macacos a gente vai encontrar semente dessa planta aqui, ó, da emboaba, e essa planta vai pegar como se fosse uma erva daninha, e ela vai crescer, e aí quando você pensar que não, aquele local está completamente regenerado. E o legal dessa planta é que ela nasce em locais mais inusitados, na beira de um precipício, nasce no meio de um rio, às vezes ali um pedacinho de uma pedra que está ali, um pedacinho de terra que tem ali já é suficiente para essa planta brotar. E aí, são várias espécies de emboaba e os macacos eles acabam virando jardineiros da floresta, porque basta eles comerem emboaba e eles saem plantando, eles saem defecando, e a semente dessa planta, para ela germinar, ela tem que passar dentro do tubo digestório do macaco para poder ficar pronta para ser germinada. Então, o que acontece é o seguinte: acabou a emboaba. Digamos que não é época de emboaba. E agora? E agora o macaco vai ter uma outra função. Esse macaco ele vai olhar para o tucano, principalmente esse tucano aqui, ó, tucano anca-toco. E esse tucano ele vai na frente e quando ele vai comer, o bico dele é extremamente afiado, extremamente forte. Então ele vai enfiar o bico dentro do fruto e vai puxando os pedaços aqui do fruto. Ele come coco verde, ele come mamão, ele come diversos tipos de cocos. E aí, só que ele come só um pouquinho e vai embora. E o local onde ele enfiou o bico dele, aquele chanfrado ali, cabe à mão dos macacos assim, e o macaco rasga aquele fruto e vai se alimentar. Então, seguir o tucano
faz parte das atividades de sobrevivência do macaco. Quando tem esse fruto aqui, ele come. Quando esse fruto acaba, ele segue o tucano. Se não tiver tucano por perto, ele come folha. A folha é o final do final da sobrevivência dele. Tá bom? Então, observa a diferença. Nicho ecológico. Nicho ecológico é as atividades que um organismo faz para sobreviver. Então, dentro de nicho ecológico, a gente tem todas aquelas atividades de sobrevivência, alimentação, fugir dos predadores, conseguir água, tá? Isso é muito importante para esses animais. Tá, vamos para a sequência do conteúdo. Dúvidas, perguntas, comentários? A gente vai falar de uma situação muito importante que ajuda a compor os ecossistemas. Dentro de um ecossistema, a gente falou lá no conceito lá de ecossistema, que ecossistema é a relação entre os seres vivos, entre os fatores abióticos daquele ambiente, e tem que ter duas coisas para ser um ecossistema. Primeiro, tem que ter fluxo de energia e ciclo de matéria. E o fluxo de energia e o ciclo de matéria, eles vão acontecer dentro de uma teia alimentar. Então, acompanhe. Dentro de uma teia alimentar, a gente vai encontrar... Deixa eu só arrumar isso aqui, velho, que esse fica bem naquele sinal verde que eu vejo aqui. Aí, apareceu embaixo de uma linha verde, que fica bem na minha frente aqui. Ó. Bom, primeiro, o que eu vou encontrar lá na cadeia alimentar? Eu vou encontrar os produtores. Quem são os produtores? São os vegetais e as algas. Por que a gente chama vegetais e algas de produtores? Porque eles são os únicos organismos capazes de produzir matéria orgânica. Algumas bactérias também são capazes de fazer fotossíntese. Então, mas vegetais e algas, eles são extremamente eficientes na hora de fabricar matéria orgânica. E vai fabricar essa matéria orgânica como? Vai fabricar essa matéria orgânica a partir da fotossíntese. Cara, acordei hoje 5 horas da manhã para elaborar essas aulas. Estou brincando de sono. Eu tive que mandar as provas aí para o Célio, mandar lista. Nossa, o que eu mais faço é trabalhar para o Célio o dia inteiro. Então, se nós acabarmos com as plantas e com as algas, o nosso planeta morre. Porque não tem nenhum outro ser vivo que é capaz de fazer com eficiência a fotossíntese que nós precisamos. Porque a partir dos produtores é que começa a cadeia alimentar. Depois, nós temos os consumidores primários. Deixa eu levantar isso aqui. Quem são os consumidores primários? Os consumidores primários são os animais que comem as plantas. São os animais vegetarianos, os animais herbívoros. Tá? Por que eles são consumidores primários? Porque eles são os primeiros, primeiro. São os primeiros a comer partes dos vegetais. Ou eles comem o fruto, ou eles comem as folhas, ou eles comem semente, tá? E aí tem um detalhe. Serão animais que são exclusivos. A dieta deles é unicamente comer aquela parte do vegetal. Consumidores de série. Aqui, nesses consumidores de série, nós teremos os animais que são presa e predador. Então, a gente vai ter... Por que fala de série? Porque a gente vai encontrar o consumidor secundário, terciário, quaternário, quinternário, uma série de consumidores. E, além desses, nós temos também o último participante, que são os decompositores. E é muito importante aqui, que tem gente que considera o decompositor como mais um consumidor. Não. Para ser consumidor, tem que acumular
a matéria e tem que gastar a energia que recebe, ou pelo menos parte dela. E esses fungos e bactérias, eles são organismos que eles recebem o que sobrou da energia, eles quebram as moléculas orgânicas para poder liberar o máximo de energia para eles, mas eles não consomem, eles não acumulam essa matéria orgânica, eles devolvem essa matéria orgânica para o meio ambiente, consequentemente para os produtores. Tá? Observa só esse infográfico aqui. Então, nesse infográfico, nós temos aqui, a cadeia sempre começa com os produtores. Então, nós temos aqui os produtores, recebem a luz do sol, reflete a luz verde e faz fotossíntese usando a coloração vermelha e a coloração azul. Todo o leque do vermelho, todo o leque do azul é usado para fotossíntese, com exceção do verde. O verde é refletido. Observa a setinha. A seta sempre está indicando o caminho que a energia e a matéria está tomando na cadeia alimentar. Então, observa. Essa seta aqui está indicando que a energia está saindo do capim aqui, saindo do vegetal e chegando no gafanhoto. O gafanhoto é o consumidor primário. Por que ele é primário? Porque ele come as plantas. Ele é o vegetariano da história. A partir daí, a gente tem uma sequência lógica de presas e predadores. O sapo, ele é o predador, um dos predadores naturais dos insetos. Então, o sapo, ele come esse gafanhoto aqui, e na hora que ele está comendo o gafanhoto, ou pedaço do gafanhoto, que seja, porque o gafanhoto não vai dar moleza. O gafanhoto vai tentar fugir, vai tentar dar um perdido no sapo aqui, mas geralmente o sapo, ele deixa escapar um, mas ele não deixa escapar o outro. E aí, esse sapo está comendo o consumidor primário, ele é o consumidor secundário. Aqui nós temos a cobra. A cobra, ela é o predador ou um dos predadores naturais do sapo, tá? Essa cobra, ela vai ser o consumidor terciário. Por quê? Porque ela está comendo o consumidor secundário. Olha que essa matéria é fácil, velho. E é matéria de segundo ano. Eu costumo dizer que a série mais difícil que tem ela é o primeiro ano do ensino médio. Porque no segundo, você vai pegar conceitos bem mais simples. A maioria desses conceitos você já viu lá no fundamental. Então, olha só. Consumidor secundário, consumidor terciário, e nesse momento o gavião, ele é o consumidor final ou consumidor quaternário aqui. Essa seta aqui que está indicando que está indo para os decompositores, então, na verdade, pedaço do produtor vem para o decompositor, pedaços desse animal, ou animal que morre de outras causas, é decomposto pelos decompositores, pedaço da serpente aqui do gavião. Então, não é um ciclo perfeito. Vários pedaços aqui serão decompostos também ao longo do processo. Então, a gente tem aqui uma outra informação dentro das cadeias alimentares, que é a informação do nível trófico. Tem muitos alunos que têm uma dificuldade de entender o que é o nível trófico. Nível trófico é aquele local onde está acontecendo uma troca de energia, tá? Ou uma liberação de matéria. Mas não é um local físico, é um local imaginário. Tem outro exemplo aqui. Vamos supor que você resolve ligar o sonho na sua casa, bem alto, convidar os amigos e fazer lá, comprar um salgadinho lá, umas bebidas. Nesse momento, a sua casa se transformou numa festa. Essa festa, ela é o quê? Um local imaginário. Não é assim? Para onde você vai? Eu vou para uma festa. A festa pode ser na casa de alguém, a festa pode ser na rua, né? Porque a gente pode fechar um quarteirão aí, um desfile, ou mesmo São Paulo e Rio, direto eles fazem isso. Eles cercam lá uma rua lá, coloca lá o carro de som, enche de espetinho ali por perto, os bares ali, e vira lá uma festa, lá um baile funk ali. Então, a festa,
é o local imaginário onde as pessoas se juntam para poder comemorar alguma coisa. Quando um time ganha um título aí, a galera vai lá, se reúne, faz aquela gritaria, Vila, Goiás, vai Goiás. Vai Corinthians. Aí é o seguinte, então, nível trófico é a mesma coisa. O nível trófico é o local aonde acontece a troca ou recebimento de energia. A energia do Sol está chegando nessa árvore aqui. Então, essa árvore ela está no primeiro nível trófico, porque a energia está chegando nela. Quando esse animal aqui, parece que é um veado aqui, né? Aí esse animal aqui está comendo um capim, está recebendo energia, então ele está no segundo nível trófico. Consumidor primário está no segundo nível trófico. Muitos alunos confundem isso. Consumidor, o produtor está no primeiro nível trófico. Consumidor primário está no segundo nível trófico. Cada consumidor e o produtor, eles vão perder uma quantidade de energia. Energia dissipada nos diferentes níveis tróficos, tá vendo? Aqui perde um pouco, aqui perde um pouco. Vamos imaginar. Vamos supor que você nem almoçou ainda. Você está esperando para almoçar essa aula acabar, e aí você está gastando energia, seu cérebro está aqui, você está ficando bem fraco, e aí você vai lá, almoça, fica parrudão de novo, deita, dorme, acorda, vai fazer uma atividade qualquer, começa a dar fome de novo. Nesse período, entre uma refeição e outra, você está respirando, e a respiração faz o quê? Pega oxigênio, leva no sangue até as células para ser queimado, para liberar energia. Esse oxigênio vai pegar uma molécula orgânica lá, uma glicose, por exemplo, e vai liberar energia. Então, durante a respiração, acontece liberação de energia. E essa energia a gente vai gastar ela ao longo do dia. Então, essa liberação de energia ela vai ser associada com a respiração a partir de agora. É uma energia que você está gastando. Você gasta energia na forma de calor, você gasta energia enquanto você está produzindo um movimento, você gasta energia, inclusive quando você está em repouso, que vários músculos estão trabalhando para que você fique em repouso. Tá? Então, olha só, a gente vai ter nível trófico. Olha só o decaimento de energia que está acontecendo ao longo da cadeia. Nós vamos falar de energia no próximo slide. Então, aqui, o que é o nível trófico? É o local físico, o local imaginário onde está acontecendo a troca de energia, onde alguém está sendo devorado. A hora que esse animal devora os vegetais, nível trófico. Só que o produtor sempre estará no primeiro. O consumidor primário estará sempre no segundo. Muita gente confunde isso e eu nunca entendi por quê. Mas o consumidor primário está no primeiro. Não! A cadeia começa no produtor. E quem é o produtor? São os vegetais ou as algas. Se for aquático, as algas, se for terrestres, vegetais. Então, o vegetal, o produtor, sempre vai estar no primeiro nível trófico. E a partir daí, a gente tem sempre um nível atrás do consumidor. O consumidor primário está no segundo nível. E o consumidor de vigésimo, ele vai estar no 21º nível. E assim por diante. Tá? Por falar em energia, observe esse slide aqui. Eu vou ter duas colunas para cada participante. A primeira coluna a gente chama de produtividade primária. Nesse caso aqui, é a produtividade primária bruta. É aquilo que a planta recebe do sol. É o total assimilado pelos vegetais. Isso aqui é a produtividade primária bruta. Só que aí essa árvore vai respirar. Num período aí, ela está respirando, então ela vai gastar energia. Lembra disso. Toda vez que eu falar a palavra respiração aqui na ecologia, significa que você está pegando oxigênio, levando direto para o sangue, e está indo lá para cada célula, e cada célula está pegando esse oxigênio e fazendo literalmente a respiração celular.
Está liberando energia a partir de molécula orgânica, principalmente a glicose. Então, essa coluna aqui, depois que a planta está respirando, vai sobrar o total disponível para ser pego pelos herbívoros. Então, isso aqui que está liberado aqui é chamado de produtividade primária bruta. Essa é a bruta, essa é a líquida. E essa produtividade, olha a coincidência aqui, ó. A produtividade primária líquida, que é a bruta sem a respiração, é o que vai ser entregue para o herbívoro. Quando o herbívoro come, recebe essa energia todinha, e ele vai perder essa parte aqui nas fezes. Cara, você não tem ideia da quantidade de energia que a gente perde nas fezes. E é lógico, as bactérias que estão no solo vão fazer essa decomposição e ainda vão retirar muita energia das fezes. Percebe que mais da metade é perdido nas fezes, outra parte é perdida onde? Na respiração. Isso aqui que sobrou é a produtividade secundária líquida. Essa aqui, ó, que ele recebe da planta, é a produtividade secundária bruta. Os herbívoros recebem uma quantidade maior de energia, só que eles perdem metade dessa energia nas fezes, e aí acontece isso aqui, ó, e ainda respiram, essa quantidade aqui está disponível para o próximo nível. Então, total disponível para os carnívoros. A onça vem cá, come, recebe isso, volta, ela recebe isso de energia, perde isso aqui nas fezes, então os animais que são carnívoros vão perder menos energia nas fezes, tá? E aí vai respirar e vai sobrar essa quantidade de energia aqui para ele sobreviver. Se um outro animal comer isso aqui, vai receber isso e assim vai, tá? Quando você estiver lá no segundo ano, a gente vai ter uma apostila para isso aqui e vai ter tudo conceitualizado, produtividade primária, produtividade secundária, vai estar tudo arrumadinho, bonitinho lá para você. Deixa eu mostrar aqui um fluxo de energia e o ciclo de matéria. A primeira coisa, você observa a palavra fluxo. Fluxo é uma coisa que começa e termina. O fluxo do trânsito da periferia para o centro. Começa na periferia, termina no centro. Fluxo começa e termina. Então, a energia, ela vem para a planta, passa pelos animais, os animais vai para esse cogumelo aqui, está representando os decompositores, vai para os decompositores e a energia acabou. Quando a energia chega aqui, uma parte é dissipada e outra parte vai para os decompositores. Agora, a matéria, ó, a matéria, essa folha aqui é a matéria. Quando ela é devorada por esse animal aqui, ela vai se transformar. Ela vai ser quebrada, nutrientes vão para o sangue desse animal e aquela fibra que não é digerida vai para as fezes e as fezes vão para o meio ambiente, serão decompostas, mas ainda, quando a gente fala decomposto, na verdade não vai sumir com a matéria. A decomposição é isso aqui, ó, como se eu estivesse desmontando alguma coisa e aproveitando a energia que estava sendo usada para fazer isso aqui ficar junto. Então, decomposição é isso. Bom, meninos, nós temos ainda 8 minutos. Eu gostaria de usar esse tempo para explicar para vocês o que é hotspot. Hotspot é uma expressão que usa dois radicais em inglês. A palavra spot é um facho de luz, é quando você põe atenção em alguma coisa. Então, por exemplo, spotlight é aquelas luzes do palco, aquela luz que fica bem forte em cima de um ator ali que está falando, então tem uma faixa de luz em cima deles. Então, é um spotlight. Hot é quente, spot, ponto de atenção. Seria um ponto de atenção, um ponto quente, e isso vai ser colocado toda vez que eu tiver hotspot. Falta um negócio aqui, espera aí.
Deixa eu colocar aqui um exemplo aqui de hotspot. Então, vamos lá. Hotspot é um termo que significa bioma que está em perigo. Então, se aquele bioma está com uma quantidade muito grande de organismos em risco de extinção, ele é considerado um hotspot. O termo hotspot, ele é cunhado em 1988 por Norman Myers. Norman Myers foi um biólogo, foi um publicitário. Ele escreveu um artigo para a revista Environmentalist, ou Environmentalist, e ele é definido como áreas de floresta tropical que abrigam uma grande concentração de espécies com alto grau de endemismo. O que significa isso? Um monte de espécies que só tem naquele local e que está em grande ameaça de extinção. Então, a gente tem no Brasil, pelo menos 3 hotspots. O primeiro, o mais significativo deles, é a floresta Mata Atlântica. É uma floresta e essa floresta já perdeu 93% da sua área. Você tem uma ideia? A Mata Atlântica começava lá, bem próximo do Rio Grande do Sul, e ela terminava no final do Nordeste. Ela pegava toda a costa brasileira, e encontrava com a floresta amazônica lá no Pará. E aí, o que aconteceu com essa floresta Mata Atlântica? Essa floresta ela foi sendo dizimada, primeiro porque os portugueses descobriram na região de Porto Seguro uma grande quantidade de pau-brasil e eles cortavam esse pau-brasil e levavam para a Europa, principalmente para colorir roupa. Olha que loucura! A maioria das roupas lá era de algodão na época. Então, o algodão era branco. Quem era pobre comprava o algodão branco e vestia. E o povo que era montado, eles tinham a opção de colorir esse algodão. E coloria como? Usando a tinta do pau-brasil. Cara, é uma loucura você imaginar que eles dizimaram quase 90% do pau-brasil para poder tingir roupa de bacana na Europa. E aí, depois vieram as cidades. Todas as grandes cidades brasileiras foram construídas em cima de onde tinha floresta Mata Atlântica. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, no Espírito Santo, o Espírito Santo inteiro, parte da Bahia, no Nordeste brasileiro, nós tivemos a queda, a derrubada da Mata Atlântica para plantar cana-de-açúcar, porque o açúcar, lá nos séculos 16 e 17, era extremamente valorizado e o açúcar foi produzido a partir da cana-de-açúcar do Brasil para toda a Europa, concorrendo com outros países, que outros países faziam açúcar da beterraba, a gente fazia o açúcar da cana, isso era mais valorizado. Uma bobagem danada, né? Só para esse europeu ficar tudo com os dentes caindo lá. Bom, ecologia é isso. Mas além disso, deixa eu ver aqui, olha, dentro desse conteúdo de ecologia, nós vamos estudar também a questão da poluição, a questão da reciclagem, a questão de biomas que estão ameaçados. Cara, é uma matéria muito legal, uma matéria muito interessante, tá? Isso faz a gente repensar o nosso consumo, faz a gente repensar as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, por exemplo, uma camisa de algodão. Uma camiseta de algodão, ela gasta quase 3.000 litros de água para ser produzida. Cara, uma camiseta de algodão,
gasta quase 3.000 litros de água para ser produzida. E sem contar que ainda gasta uma quantidade muito grande de energia, seja gasolina, seja óleo diesel, para ser transportada das fábricas, que no Brasil, a grande maioria das fábricas são na região sudeste. E aí nós temos a matéria-prima que é vendida também para outras regiões, que estão fabricando camiseta também. A gente tem um polo aqui na região centro-oeste, aqui na 44, um polo de produção de moda, de camiseta. E a gente tem a matéria-prima que é comprada, geralmente dos eixos do sudeste, do São Paulo. Então, na hora que você pega uma camiseta, eu não estou nem falando, velho, que, na verdade, como é produzido em larga escala, quando você está comprando a camiseta, você não paga o preço que ela foi, o preço total de produção. E se fosse produzir uma camiseta e depois colocar num caminhão para trazer aqui para Goiás, a gente teria que pagar o custo do frete, a diária do motorista, tudo, mas como a coisa é produzida em alta escala, a gente está gastando um monte de água, a gente chama isso de água virtual. Depois, se você estiver interessado nesse assunto, você entra na internet, digita água virtual e você vai entender o que eu estou falando aí. Bom, meninos, meninas, foi um prazer enorme. Próxima segunda-feira a gente está aí. E um abraço para todo mundo. Tchau.